E vamos ao nosso tema de hoje. Sua vida é um templo e não um mercado. Ao longo dessa mensagem você vai entender isso melhor. Nessa semana, uma postagem de um pastor amigo meu, pastor Marcos Arraes, ele dizia o seguinte, que nosso corpo precisa ser bem cuidado. Eu vou apenas acrescentar, a nossa mente, a nossa vida interior, a nossa força, nossas resistências, nossas emoções, e aqui eu cito o que meu amigo postou, ele disse assim, podem metaforicamente serem comparadas a uma conta bancária. Se você só sacar daquela conta bancária e nunca fizer depósitos, vai haver uma hora em que você vai entrar no vermelho e vai ter um colapso. Ora, nós precisamos dar ao nosso corpo, à nossa mente, acreditar no nosso corpo e na nossa mente, depósitos que são necessários para que eles sejam saudáveis. Uma boa alimentação, fazer caminhadas, tomar luz do sol, bastante líquido, boa noite de sono, um momento gostoso de comunhão com Deus, e é assim que a vida da gente se torna uma vida saudável. Sem isso a gente espana. Por isso, meu querido, nós precisamos tomar um cuidado com as nossas emoções. Nesses dias que nós estamos vivendo, são dias estressantes. Há uma expressão que eu usei que são dias de forte cansaço emocional. Nós estamos vendo tanta tragédia que a gente fica emocionalmente cansado. Por exemplo, veja bem, se você tem visto tanta tragédia que eu tenho visto, você tem que cuidar o teu coração para que você não se acostume. Daqui a pouco você ouve que alguém morreu e aquilo não te espanta mais, não te choca mais, de tanta morte que você está ouvindo. E nos sentimos insensíveis e aí nos cobramos também por isso. Nesse momento eu te diria, pega leve com você, não se cobre demais. Nós estamos estressados e estamos vivenciando dias de cansaço emocional. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, no livro dos Princípios, que é o livro de Gênesis, aquele é um livro cheio de figuras de linguagem que precisam ser pastoralmente traduzidas para nós e trazidas para nós. O livro de Gênesis não é um livro de ciência, gente. O livro de Gênesis é um livro de revelação. Não vamos perder essa preciosidade que tem nesse livro. E naquele livro, como figura para nós, são textos riquíssimos, com princípios maravilhosos, mostra que quando Deus criou o homem, colocou o homem onde? Colocou o homem numa cidade agitada? Não. Deus colocou o homem num jardim, que aliás a palavra melhor ali seria um pomar. Lugar onde tem alimento fresco, cores, cheiros, sombra, lugar bonito, um jardim bem tranquilo, tão tranquilo e tão gostoso que eu acho interessante, né? Deus fez algo tão bom, que no final da tarde ele vinha aqui passear neste lugar. Olha que coisa linda que esse texto nos mostra. E aliás, aqui a minha mente criativa vai longe. Por que ele vinha no final da tarde? O pôr do sol. Era como se Deus chegasse assim para Adão e falasse, Adão, vem cá. Vamos ver o pôr do sol. Vamos ver que coisa linda que eu fiz. No caso, Deus, né? Então, a vida era para ser assim, gente. Nossa vida foi feita para ser vivida no meio de um jardim. Mas hoje a nossa vida está muito barulhenta. Se nós descuidarmos, o que vai acontecer é que nós vamos passar a viver uma vida muito preocupada, muito agitada, e isso vai ficar longe deste original de Deus para nós, deste plano original de Deus. Porque hoje em dia nós ficamos conectados o tempo todo. A gente recebe informação de notícias, de tragédias, de coisas que te irritam, dos descasos do governo,
Afinal de contas, se as vacinas já tivessem chegado, nós não estaríamos nesse caos todo que estamos hoje. Eu vejo algumas pessoas brigando, estão fechando a igreja, culpa do Supremo Tribunal que mandou fechar a igreja. Para com isso. Nosso problema é que a gente não tem vacina, que se tivesse vacina estava tudo aberto e a gente estava no culto reunido. Mas o que fazer diante disso? Vou ficar agora irritado? Não adianta eu me irritar. Tem que esperar ser produzida aqui em São Paulo, com muito orgulho, aqui muito perto de nós, aqui em Osasco, né? Muito pertinho da divisa aqui de Osasco com São Paulo, temos o nosso Instituto Butantan. Eu oro por aqueles profissionais, eu dou graças a Deus por essas pessoas bondosas que estão ali servindo, dou graças a Deus pelos médicos que estão lutando pelas pessoas. Eu dou graças a Deus pela vida dessas pessoas que cuidam da gente. Mas o que fazer? Ficar irritado vai me jogar para baixo. Se você abrir agora aí a sua internet e for nos principais portais de notícia, você vai ver tragédia. Se você ligar a sua TV no momento de repórter ou ligar aí nessas televisões que tem jornais o dia inteiro, você vai ver tragédia. Talvez se você pegar aí os seus grupos de WhatsApp, já estão te mandando tragédias. São notícias, tragédias o tempo todo. E para mim ainda, o que me irrita mais ainda, são alguns... Eu não tenho outra palavra, gente, essa palavra mesmo que eu quero usar, tá? Estou consciente do que eu estou falando. Essas idiotices que alguns pastores fazem na mídia, brigando, discutindo, acusando, distribuindo fake news. Hoje o que tem de pastor que manda fake news adiante? A igreja evangélica prostituída, eu estou usando conscientemente essa palavra, prostituída com a política. Pastores que se rebaixaram do seu digno cargo pastoral para se tornar cabo eleitoral. Você não imagina como isso me irrita, como isso quase que me enoja. E aí meu coraçãozinho vai ficando mal. Aí esse coraçãozinho aqui peludo fica mal. Esse coraçãozinho aqui humano fica azedo. Aí as emoções desse rapaz aqui ficam também assim... secas e duras. Não está certo isso. Anésio, como é que você está falando isso de você mesmo? Eu estou pregando para mim também. A pregação, antes de chegar em você, ela chegou em mim. E eu só prego para você aquilo que eu vivo. Então eu tenho que te falar dos meus erros para te mostrar aquilo que eu pratico para sanar esses erros na minha vida, que é o que eu estou repartindo hoje com vocês. Porque sabe de uma coisa? Tem hora, não sei se você é assim, eu acredito que você é igual eu, mas tem hora que a gente tem vontade de falar, Deus, para que eu quero descer. Mais ou menos assim, quero sumir do mundo, meu Deus do céu. Aliás, vou contar aqui um parêntese aqui para vocês. Algumas vezes ao longo da semana, quando dá aquele horário da noite, que vai comer alguma coisa, está de boca cheia, não dá para conversar com ninguém, eu vou assistir alguma coisa. Ao invés de assistir repórter ou coisa parecida, às vezes eu coloco em programas de viagem para ver lugares bonitos, o mundo visto de cima, né, para poder ver lugar bonito, conhecer outros países, outros lugares. Por quê? Eu estou querendo viajar, estou querendo fugir, estou querendo sumir do mapa. O que é isso? Alma cansada. Alma cansada. Salmo 55 nos conta Davi dizendo isso. Então eu não estou sozinho, nem você. Vamos ver o que Davi diz? Salmo 55, versículos 6 e 7 diz: Então eu disse, quem me dera que eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Olha o que Davi disse, Deus me dá asa, que eu vou voar e vou sumir daqui. Davi orou isso. Ele disse, eu quero sumir do mundo, Deus. Gente, não tem nada de errado com isso. Não se cobre se você está com essa vontade. Sinta-se normal. Esse é um instinto natural que foi colocado por Deus em você e em mim. E tem hora que para se recarregar, você precisa de um tempo sozinho.
Você precisa ficar a sós consigo mesmo. Por quê? As nossas emoções são como se fosse uma bateria. Sabe bateria de automóvel? Então você pega aquela bateria e ligou nela, por exemplo, uma lâmpada. Aquela bateria vai aguentar algum tempo. Agora, a mesma bateria, você coloca 10 lâmpadas bem fortes, refletores, ela não vai durar muito tempo. Colocou 50, 100 lâmpadas, ela vai exaurir rapidinho. Então, da mesma maneira, se nós nos sobrecarregarmos com muitas lâmpadas, com muitas coisas por fazer, com muitas informações, com tanta coisa para resolver, a nossa bateria não aguenta. A gente vai arriar também. Porque o nosso corpo, ele não foi criado para viver atarefado o tempo todo. Não foi. Porque quando a gente está atarefado o tempo todo, cabeça cheia o tempo todo, dormindo pouco, dormindo mal... Lembra lá no começo o que eu disse que a gente precisa? Nós precisamos de tempo com Deus. Nós precisamos de boa alimentação, alimentação saudável. Nós precisamos de sono bom. Sono bom não é dormir 8 ou 10 horas. Sono bom é você dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso é importante para uma regularização do seu corpo. E também o número de horas que você precisa para descansar, que muda de pessoa para pessoa. Fazer caminhadas, porque exercício é importante. Se movimentar de alguma maneira. Tomar sol é importante, porque isso provoca em nós a produção de vitamina D, que é uma vitamina que te dá disposição, inclusive, não é? Então, tudo isso ajuda a gente a ficar bem. Se você não faz essas coisas e fica sobrecarregado o tempo todo, preocupado o tempo todo, só assistindo problemas, só vendo notícia ruim, nosso sistema imunológico não aguenta e começa a enfraquecer. Isso vai afetar o nosso sistema imunológico e vai enfraquecer também nossas defesas mentais. Aí você vai ficar irritado facilmente. Qualquer coisa vai te tirar do sério. Você corre o risco de tacar o carro em cima de alguém no meio do trânsito, de tanto nervoso que você vai estar. Você corre o risco de tomar uma decisão precipitada e romper um relacionamento porque você está estressado. E não deu tempo para parar, para pensar, para brecar naquele momento em que você tem que calar, ficar quieto, não fala, e você não tem essa resistência e fala. E aí você machuca outra pessoa, estraga relacionamentos. Queridos, nós precisamos de um tempo para a gente se recarregar emocionalmente. Então, ficar sozinho, ter um pouquinho de quietude, vai fazer bem para você. Aliás, eu acho a igreja hoje muito barulhenta. Estou sendo sincero, coisa minha que eu queria falar com vocês. A igreja hoje é muito barulhenta. Os cultos têm que ser naquele barulhão, som na última. Estou pensando aqui nas reuniões presenciais, né? As orações são gritadas, você percebe isso? A pregação também, a pregação é gritada, é muito barulhento. Às vezes eu fico pensando que a gente está precisando de um pouco de silêncio. A boa e velha prática que eu conheci em igrejas tradicionais, chamada oração silenciosa, é muito interessante. Alguns de vocês, você quer um teste de como você está com a mente super agitada? Talvez você não consiga ficar 1 minuto quieto. Em oração silenciosa, melhor ainda, mente vazia. Não é oração silenciosa pedindo, não, é quieto. Quieto diante de Deus, quieto. A sua oração vai ser o seu silêncio. 1 minuto. E talvez não consiga. Isso mostra que você já passou do ponto. Então você precisa de um tempo sozinho. Recarregue suas baterias. Você precisa ir para o seu Éden. Sim, o Éden. O Éden é algo que Deus tipificou para nós ali em Gênesis, mostrando o ideal de Deus para nós. Um lugar gostoso, um pomar, um jardim, quietude, pôr do sol, andando com Deus.
você precisa do seu bosque, do seu jardim, do seu pomar, do seu Éden. Isso não é literal. Se for literal, melhor ainda. Se você tem um arvoredo aí perto da sua casa, que você possa caminhar no meio de bosque e árvore, maravilha. Mas morando numa cidade grande como essas que a gente mora, temos poucos lugares acessíveis assim. Então, você precisa cuidar do seu Éden que Deus plantou dentro de você. Há um jardim dentro de você. Há um Éden que Deus plantou ali, onde tem paz e onde você sabe que Deus está ali com você. Da mesma maneira como Deus se encontrava com Adão naquele lugar de paz, da mesma maneira Deus ele quer se encontrar com você nesse lugar de paz. Cultive esse jardim através da oração, fugindo da agitação e se encontrando com Deus no dia a dia. Irmãos queridos, se a sua vida está agitada demais, irmão, muda teu estilo de vida. Antes que você não tenha uma vida para mudar o estilo. Então, muda esse estilo de vida. Por isso que eu trouxe o tema de hoje. Sua vida é um templo e não um mercado. Quando eu cito isso, eu tenho em mente os mercados do Oriente Médio. Eu andei lendo muito um autor, Kenneth Bailey. Kenneth Bailey viveu muitos anos no Oriente Médio, muitos anos, acho que uns 25 anos ele viveu por lá, e ele interpreta muitos textos bíblicos através do seu conhecimento presencial da cultura do Oriente Médio. Conhece muito. E ele uma vez estava descrevendo como são os mercados nesses lugares. É uma barulheira. Duas coisas que eram muito barulhentas, os mercados e os tribunais. Se você estuda comigo no Didaquê, de terça-feira, às 20 horas, a gente tem uma aula bíblica, eu estou interpretando as parábolas de Jesus. Quando eu interpretar a parábola, por exemplo, daquela viúva que insiste com um juiz iníquo, né, que é chamado, né, a parábola do juiz iníquo, eu vou descrever um pouquinho esse ambiente do tribunal barulhento. Mas eu estou falando agora do ambiente dos mercados, porque diferente dos nossos aqui mercados, que está lá a fruta, está lá o preço, você pega, põe no carrinho, passa e paga, não, é bem diferente disso. Sabe o que a gente tem em feira livre, principalmente feira livre, não essas sofisticadas hoje, gourmetizadas, né, que a gente tem. Estou falando da feira livre de raiz, aquela que o cara fica, olha a banana, ô dona Maria, leva logo a sua bacia, aquela coisa toda, né, que fica fazendo rimas e tal, e um tentando puxar o comprador do outro, olha aqui está mais barato e tal, e aí essa barulheira toda é 1/10 do que é um mercado lá no Oriente Médio. Porque lá no Oriente Médio, além dessa gritaria, existe também a negociação, e as negociações são calorosas. Aqui você fala assim, quanto custa quanto é a dúzia disso aqui? Ah, é 5, é 10. Tá bom, você paga lá os 5, eu pago 10 e vai embora. Lá não, lá você tem que negociar. Como 10? Muito caro isso daqui. O cara, como muito caro? Você não imagina? Eu pago 8. Não, por 8 eu não vendo. É 10 o preço. Não, eu pago 8. Você acaba levando por 6 ou acaba levando por 12. É sempre assim. Ganha quem for melhor no argumento. Então, essa bagunça toda é um mercado. Quando eu estou te falando que a tua vida não é um mercado, eu tenho isso em mente. É aqui que você vai entender o que Jesus encontrou quando ele viu o mercado dentro dos territórios do templo. Tem um fator que eu não vou citar aqui porque não faz parte do meu ensino, mas é interessante, eu não vou ampliar, eu vou citar, mas não vou ampliar, é que esse mercado que eles colocaram dentro do templo ficou no chamado Pátio dos Gentios. O Templo de Jerusalém, ele era muito dividido, ele era muito classista, tá? Na escola de ministério você já estudou isso comigo. E ele dividia em classes. Então tinha lá a primeira ala que um lugar que era só dos sacerdotes. Depois uma ala só dos homens judeus. O outro era das mulheres judias que tinham
criança antes dos 12, porque acima dos 12 podia entrar lá junto com os homens. E depois é que vinha um outro espaço onde eram os gentios, as pessoas que não eram judeus, mas que queriam ir no templo para adorar a Deus. Então, no lugar de adoração das pessoas que eram estrangeiros, é que estava tendo esse mercado todo. Quer dizer, não havia ambiente algum ali para oração. E Jesus pega isso e resolve arrancar tudo isso lá de dentro. João capítulo 2, versículo 13 aos 16, eu estou lendo pela Nova Versão Internacional, o texto diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas para expulsar ali os ovelhas e bois, né? E expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou suas mesas. Aos que vendiam pomba, ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Imagina essa cena, aquele barulheira toda, mercado, confusão, gente gritando, interesses diferentes se chocando ali dentro. Sabe por que os cambistas? É porque, olha só o que o pessoal estava tentando fazer. Quando um homem pecava, ele tinha que sair lá da sua cidade com um animal do tamanho do seu pecado. Pecou muito, meu caro, traz um boi. E você ia trazer um boi pelo meio da rua e ia levar até Jerusalém para ser sacrificado. Todo mundo que ia ver, falava, esse cara aprontou. Era a humilhação dele, era o arrependimento dele para dizer, mas eu vou pedir perdão e vou voltar de mãos vazias. Com os meus pecados vão ficar lá, estarei perdoado. Mas o que fizeram naquele tempo? Fizeram naquele tempo uma gourmetização do sacrifício. Ou seja, vendedores chegando assim falando, você não precisa mais trazer o seu boi? Venha, compre aqui mesmo um lindo boi. Olha aqui, um boi gordinho para você. E aí você chegava lá, quanto que é o boi, negociava, igual eu te falei com uma em feira, negociava aquele boi. Não é? Agora, só que tem um detalhezinho. Para negociar, o teu dinheiro não vale. Você tinha que ir no cambista, trocar pela moeda do templo para negociar. Por que trocava pela moeda do templo? Você percebeu? Os caras que cuidavam do templo, entre aspas, né? Tem nada de Deus nisso, queriam o lucro deles. Como os caras vão vender aqui na minha porta e não vão me dar nada? Uma das formas deles garantir que eles iam receber alguma coisa é fazendo o câmbio da moeda, e nisso eles ganhavam dinheiro. Quem eram esses? Os saduceus, que eram os ricaços, que eram o pessoal do agronegócio daquele tempo, tá bom? Era assim que se fazia em Jerusalém nesse tempo. E Jesus chega e manda parar com tudo. Só que deixa eu te dizer uma coisinha, vamos adiantar o nosso assunto. Esse templo é uma figura de linguagem para você. Dentro desse templo de Deus, que é você, meu querido, está cheio de cambista gritando, gente falando, muita gente gritando. Está entendendo agora o tema de hoje? Sua vida é um templo e não um mercado. Enquanto que bois, vamos usar isso tudo como figuras de linguagem? Boi representa força, mas ovelha, elas precisam ser conduzidas e elas são frágeis. Nota, essas duas coisas estão dentro de você. Dentro de você tem essa bagunça toda, notícias, tragédias, sua força querendo reagir, o seu lado ovelha pedindo, alguém cuida de mim que eu não aguento mais, ideias, vontade de crescer, mas ao mesmo tempo insegurança, dúvidas, momento que você não sabe o que vai fazer na vida, tem de tudo lá. Pomba, só você que acha pomba um negócio bonitinho, né? Pomba não é um bicho muito assim interessante de você ter por perto, não.
Aliás, só acha bonitinho quem nunca teve pomba morando no forro da tua casa. São barulhentas, são sujas, né? Sujam bastante, são sujas, porque tem gente que fala, ai, pombinha linda, veio aqui comer na minha mão, sobe aqui no meu ombro, acabou de comer uma carniça ali adiante, né? Agora está aí com você, pomba transmite doença, meu querido. Pomba não é bonitinha, mas ordinária, entendeu? Assim que é a pomba. Deixa eu te dizer uma coisa. Bom, osasquenses conhecem muito pomba, né? Para quem não é aqui de Osasco, deixa eu te falar o seguinte. Nossa cidade é famosa por duas coisas. Cachorro quente e pomba. E às vezes as duas são a mesma. Então, tem muito barulho. Pomba faz muito barulho. É isso que eu estou querendo dizer. Meu querido, tem muito barulho dentro de você. Muito barulho. Então, se você está assim, é um sinal de que a sua vida, ao invés de ser um jardim lá do Éden, ou ao invés de ser um templo gostoso, virou mercado. Da mesma maneira que Jesus entrou no templo, hoje ele está nesse templo aí, nesse templo aqui, e quer fazer uma limpa na gente. E como é que ele nos limpa? Ele mesmo falou, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Hoje Jesus está falando com você, exatamente para fazer essa varredura, essa lavagem, essa limpeza na sua mente, no seu coração. Sua vida é para ser tranquila como o jardim do Éden. Sua vida é para ser silenciosa como um templo. Sua vida precisa ser leve. Sua vida precisa ser limpa. Por isso, meu querido, tema de hoje, sua vida é um templo e não um mercado. Então, cuide desse templo, cuide dessa casa. É a sua casa, mas é a casa de Deus também. A casa de Deus não é esse lugar onde eu estou hoje aqui chamado carisma. Casa de Deus somos nós. Ele habita em nós. Cuidado, meu querido, quando você está tão agitado, existe uma síndrome hoje em dia que a gente não está dando muita atenção para ela, talvez daqui a alguns anos a gente vai ver a dificuldade disso tudo. Eu chamo de a síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome do pensamento acelerado, ela começou a ser provocada principalmente pelo volume de informações que a gente recebe. Hoje, não é nem uma hora, em menos de uma hora, você com o seu celular nas suas mãos, você consegue entrar na internet e receber mais informação do que um homem na Idade Média receberia durante a vida inteira dele. Você consegue em menos de uma hora. É muita informação, é muito assunto. E aí o pensamento acelerado é aquela coisa, você fica o tempo todo preocupado, fazendo, você vai entrar num pane. Vamos pensar em templo. Templo é um lugar silencioso. Eu acho bonito essas grandes catedrais, aliás, se tem uma das coisas que eu amaria fazer quando eu falo que eu quero viajar, eu queria viajar aí para algum desses lugares, principalmente na Europa, não por ser Europa, não por ser chique, mas por causa do lado histórico daquele lugar, do cristianismo naquele lugar, onde tem aquelas grandes catedrais. Eu queria entrar ali e ver aquele lugar. Porque, imagina, aqui em São Paulo você tem isso, aquela agitação toda que você tem, principalmente eu me refiro aos templos católicos. São poucas catedrais evangélicas que eu conheço. Eu conheço em São Paulo aqui a Catedral Presbiteriana, se não me engano, da Rua Helvétia, tem algumas catedrais aqui em São Paulo, são poucas que tem, mas porque os evangélicos não se preocuparam tanto em realizar catedrais como os católicos o fizeram. Então, as catedrais católicas ou as protestantes, né, quando você vai ali em São Paulo, por exemplo, no centro de São Paulo, aquela agitação da cidade, e a hora que você entra dentro da catedral, aquele silêncio, o lugar é mais fresco. Até a gente fala, nossa, eu senti paz aqui. Na verdade, você sentiu ausência de agitação. Você percebeu que você estava mais agitado do que o ambiente. A Bíblia diz que o justo Ló afligia a sua alma, mente, vontade, suas emoções, pelas coisas que via e ouvia.
A gente vê tanta coisa, a gente recebe tanta informação, a gente tem essa síndrome do pensamento acelerado, a gente fica pensando, e isso gera uma agitação toda em nós e nós afligimos. Nossa alma está em aflição, em sofrimento, está gritando, para, eu preciso de um pouco de paz, preciso de um pouco de silêncio. Por isso, templo é um lugar silencioso, templo é um lugar tranquilo, templo é lugar sagrado, templo é lugar de paz. Há um texto do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 20, o texto diz assim: o Senhor está no seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Você está tão ansioso pelo que as pessoas estão falando, e às vezes de tão ansioso você quer falar o tempo todo. A versão de Almeida diz, cale-se diante dele, cale-se, fica quieto. Tão ansioso para saber notícia, tão ansioso para saber tanta coisa, e você está esquecendo o principal, ouvir a Deus, silenciar o templo, acabar com todo esse barulho e meditar no coração sobre a direção e a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que a gente às vezes fica sem ouvir Deus. Tem gente que fala assim, nossa, eu não ouço Deus falar comigo. Você não está esperando uma voz do céu gritando para você, né? A voz de Deus não é uma voz que você ouve, é uma voz que você sabe. Eu quero te lembrar que o profeta Elias, querendo ouvir a voz de Deus, ficou perdidinho, porque ele tinha desobedecido também. E aí ficou zanzando por 40 dias lá zanzando. Aí ele entra numa caverna, vive seus dias cavernosos. E nesses dias cavernosos, finalmente ele falou, agora eu vou ouvir Deus. Aí tem uma tempestade, e Deus não está na tempestade. Tem um terremoto, e Deus não está no terremoto. Tem barulho, e Deus não estava no barulho. A hora que escutou uma brisa suave, aí ele entendeu a voz de Deus. Queridos, Deus não está no barulho. Ele está na brisa suave. Será que isso não está falando alguma coisa comigo e com você nesse tempo? Vamos diminuir o volume das coisas que estamos ouvindo? Vamos tirar um pouco do barulho de notícias e coisas da nossa cabeça um pouco? Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 ao 4 diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde está em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. O tolo precisa de barulho, é o que o texto está dizendo. O tolo não sabe meditar. Mas o texto também diz que quando a gente está de luto, o nosso coração fica melhor, porque a tristeza do rosto melhora o coração. Talvez alguns de nós precisamos aprender algumas coisas com essas tristezas dos nossos dias e melhorar esse nosso coração. E aprender também que o coração do sábio está na casa onde há luto. Ele olha o fim de todas as pessoas, como diz aqui o texto, e os vivos devem tomar isso em consideração. Puxa, poderia ser eu. E a minha vida passou. E se minha vida passasse? De repente, o que eu faria da minha vida? O que eu fiz da minha história e da minha vida? Eu costumo dizer que vive melhor quem está mais preparado para a morte. Eu conversei esses dias com a minha esposa, Magda, e eu falei para ela uma coisa, eu falei assim, eu estou colocando num drive virtual todas as minhas mensagens, as telas das mensagens, todas as minhas aulas, estou deixando tudo lá. Se eu pegar uma Covid, alguma coisa, e não der tempo de recuperar, está tudo lá, você e o Dudu, os dois vão ter a senha, edita livro depois com isso, entendeu? É um recurso financeiro, né, para o depois, né? Que eu posso deixar uma herança aqui com vocês, pode virar livro e quem sabe alguém compra, né?
Você fala, Nésio, mas que tolice é essa? Não é tolice, querido. Eu quero ter o meu coração livre de preocupação. Está mais preparado para viver quem está preparado para morrer. Por isso, quando a gente medita sobre o luto, quando a gente medita sobre a iminência da morte na vida da gente, a gente passa a viver melhor, economizar melhor o nosso tempo. E aí eu não tenho tempo para besteira, eu não tenho tempo para algumas coisas. Às vezes o pessoal fala, você viu o que aquele pastor briguento falou? Eu falo, não vi, não vou perder meu tempo vendo. Entendeu? Não vou perder meu tempo vendo, porque esses caras só perturbam a minha cabeça. E nem sabem que eu existo. Então, quero continuar no anonimato para eles. E que eles sejam anonimato para mim também. Então, seu mundo precisa de silêncio, querido. E você precisa encontrar Deus no meio desse silêncio. Encontrar o seu silêncio para desenvolver uma vida de meditação e contemplação. Duas palavrinhas que quase que sumiram no nosso vocabulário. Meditação e contemplação. Como eu digo, Éden é um lugar de comunhão, um jardim, um bosque. Eu gosto demais de árvores e bosques. Demais, demais, demais. Me lembro quando meu filho estudava na USP, eu gostava de ir cedo com ele e levá-lo para poder caminhar naquele bosque. Ele é uma delícia, é uma delícia. Só para andar no meio do mato, isso faz muito bem, eu acho lindo. Eu acho que tem uma conexão com Deus nesses lugares, sabe? É muito bom. E é por isso que Deus se relacionava ali com o homem num jardim, num bosque, onde haviam muitas árvores frutíferas. Então, se relacione com Deus nas frutas, nos legumes que você come. Se relacione com Deus numa flor, numa árvore. Vai se desplugar um pouco de internet, de computador, de celular. Meu querido, você está viciado em internet, você está viciado em celular. Fala a verdade, você não vive sem. Você já vai para o banheiro com ele, você dorme com ele, você usa o tempo todo. Irmão, dá uma diminuída. Menos, querido, menos. Então, vamos buscar um lugar de paz, como em Gênesis, lugar de paz, um lugar tranquilo. Olha só o que Pedro diz. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, eu até reduzi o texto, cortei o texto para ficar bem objetivo. Diz assim o texto: busque a paz e siga. Nota essa expressão, busque. Busque. Às vezes, onde que, assim, me dá a paz, busca. É com você isso, vai buscar. O caminho de Deus é sempre o caminho da paz. Vai buscar paz, meu irmão. Faça tudo para ter paz. Se tem briga, tem desentendimento, tem intolerância, Deus não está nisso não, querido. Tem diz que diz, tem boca, sabe, bate-boca, Deus não está nisso não. Se você está falando com gente dentro da tua casa, machucando o outro, Deus não está nisso não. Eu preciso lhe avisar, esse não é o caminho de Deus. Você está fora do que Deus está abençoando. Então, busque paz. Diminua os volumes dos barulhos. Diminua as informações que estão te perturbando. Expulsa essas pombas barulhentas. Expulsa esses bois de ovelhas que estão aí no lugar errado. Expulsa, vira a mesa desses cambistas da tua vida, meu irmão. Vai ficar em paz. Precisamos diminuir essa agitação dentro de nós. Quero ler mais um texto, o texto é de Marcos, no capítulo 6. Marcos 6, versículo 31, o texto diz assim: havia muita gente indo e vindo. Nota, muita gente, gentarada, indo e vindo. Ao ponto de eles não terem tempo para comer, porque estava todo mundo ali requerendo Jesus o tempo todo. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Meu querido, tem muita gente indo e vindo na tua vida. Muita gente. Talvez você esteja precisando mudar isso. Tem muita gente requerendo você o tempo todo. Aprenda a usar os meios que você tem hoje, internéticos, né? Celular, computadores. Meu querido, você não pode estar disponível o tempo todo.
Falo isso com você, meu amigo pastor que está me ouvindo. Você não pode estar disponível o tempo todo. Nem Jesus fez assim. E quando ele notou que isso estava sobrecarregando inclusive os discípulos, ele se retirou com os discípulos. E ele mesmo falou, venham comigo para um lugar deserto. Deserto não se diz assim, sem gente. E descansem um pouco. Está disponível o tempo todo não é produtividade. A tua empresa está te sugando demais, isso não é produtividade. Você está se tornando, sabe o quê? Um mercado aberto 24 horas. Você não é um mercado aberto 24 horas. De novo, o tema de hoje. Sua vida é um templo e não um mercado. Eu diria, e não um mercado aberto 24 horas. Tinha uma agitação imensa ao redor de Jesus. Ele chega para os discípulos e fala, para. Vocês precisam dar uma parada hoje. Vamos sair dessa agitação. Vamos para um lugar onde não tem ninguém, lugar deserto, sem gente. Eu te pergunto, se Jesus hoje entrar nesse templo aqui, no templo da sua vida, o que ele vai expulsar de lá? E segundo, se Jesus te procurar hoje, te falar alguma coisa hoje, será que ele não falaria essa mesma coisa para você? Tipo, dá uma paradinha hoje, esvazia um pouquinho de tanta coisa, sai dessa agitação, vamos. Ele não falou vai, ele falou vamos, eu vou com você para um lugar deserto. A sua vida precisa ser um templo para Deus. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, eu quero ser, Senhor amado, um templo para o Senhor. Faça da minha vida um santuário para o Senhor. Que haja silêncio em minha mente e no meu coração. Reverência, porque o Senhor está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Senhor, eu me calo diante do Senhor. Calo a minha mente, meus pensamentos e meu coração. Assim eu posso te contemplar na beleza da tua santidade, no teu santo templo. Senhor, dê paz aos meus irmãos. Que cada um dos meus irmãos receba da tua paz e que busque uma vida de paz. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós, dirigindo e que nos dê uma semana de paz, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias e podemos te encontrar todos os dias neste altar, neste templo do nosso coração. Recebe o nosso coração, nossa vida e nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém.